Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante de ser tratado, mas que infelizmente é muito desconhecido pela maioria das pessoas. O fascismo e o nazismo, eles surgiram na Europa durante o chamado período entre guerras, que nada mais foi do que o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro estava um verdadeiro caos, principalmente a Europa. A Europa estava quebrada, havia muito desemprego, muita fome, muita miséria, e as pessoas haviam perdido a fé na democracia, nesses regimes democráticos. Eu acho que é aí que mora o perigo, né? Foi nesse momento que as pessoas começaram a aderir a esses movimentos de extrema esquerda, que era o caso dos comunistas, e de extrema direita também. As principais características, então, é o Estado totalitário, ou seja, um Estado controlador, um Estado que controla tudo e todos. O autoritarismo, ou seja, a autoridade do líder não devia ser questionada em hipótese alguma. Ele sabia muito bem o que fazia, ele sabia muito bem o que era melhor para a população, então ele não deveria ser questionado. Nacionalismo exacerbado, ou seja, um nacionalismo exagerado, é um sentimento exaltado de amor à pátria e de superioridade, principalmente com relação às outras nacionalidades. O militarismo. O que foi o militarismo? É um sistema político em que prevalece o poder dos militares. Então, eles exaltavam muito a figura dos militares. O unipartidarismo, ou seja, partido único. Só havia o partido fascista na Itália e o partido nazista na Alemanha. O culto ao líder. Vocês provavelmente já viram nos livros de história, principalmente, aquelas propagandas nazistas, aqueles cartazes nazistas e fascistas em que a figura do líder, do ditador, era de tipo um herói, um deus, um salvador da pátria. Então, assim, a propaganda nazista e a propaganda fascista eram muito fortes quanto a isso. Dava-se também muitas bandeiras, muitos símbolos, muitos comícios, aqueles comícios inflamados que o líder ia lá pro palanque, falava exatamente o que a população queria escutar. Então, assim, tanto o Benito Mussolini quanto o Hitler eram ótimos oradores, eles conseguiam realmente entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas apoiassem tudo aquilo, né? Toda aquela barbaridade. Roma non poté arrivare all'impero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Haviam também muitas passeatas, muitos desfiles para realmente mostrar para a população e para os outros países o poder, né, do fascismo, do nazismo. Então eles gostavam de se exibir nesses desfiles. E também havia muita censura, né, dos jornais, das revistas da época, porque qualquer opinião que fosse contrária ao regime era como se fosse uma afronta. Então as pessoas morriam por conta disso. Eles não aceitavam de forma alguma serem criticados ou que houvesse uma oposição ao regime.